Reabertos os trabalhos da sessão e o julgamento da ação penal 333. Colho o voto do ministro Ricardo Lewandowski. Senhor presidente, eu ouvi atentamente e com grande interesse os brilhantes votos e as discussões que precederam a minha intervenção, que será breve, brevíssima. Duas são as questões em debate na sessão de hoje. Em primeiro lugar, a questão suscitada pelos nobres advogados e que consta, inclusive, de memorial que me foi entregue, e diz respeito exatamente à competência do Tribunal do Júri, prevista no artigo 5º, inciso 38 da Carta Magna, de julgar o réu por ter ele cometido um crime doloso contra a vida. E segundo consta deste memorial e dos argumentos que os advogados explicitaram na questão de ordem, por se tratar de um direito fundamental, capitulado exatamente no artigo 5º da nossa Constituição da República, esta norma teria precedência sobre a norma de competência que comete ao Supremo Tribunal Federal o julgamento de membros do Congresso Nacional. Eu, no entanto, na esteira dos pronunciamentos que me antecederam, eu afasto esse argumento por entender que ambas as normas, a norma consignada, consubstanciada no artigo 5º, inciso 38 da Constituição, como aquela explicitada no artigo 102, inciso 1, b da Carta Magna, tem a mesma dignidade constitucional, tem a mesma hierarquia do ponto de vista axiológico, porquanto ambas as normas encerram garantias fundamentais do cidadão. A primeira, do cidadão comum, e a segunda, do cidadão parlamentar. Portanto, num conflito entre normas de igual hierarquia, e o conflito, penso que é apenas aparente, aplica-se o princípio da especialidade, tão conhecido na hermenêutica constitucional. A segunda questão suscitada diz respeito exatamente à eficácia da renúncia do réu parlamentar, deputado federal, no plano processual. Nesse ponto, eu, com a devida vênia daqueles que pensam em sentido contrário, eu entendo que a manutenção da condição de parlamentar por parte do réu constitui uma condição objetiva de procedibilidade, imprescindível, data vênia, para a continuidade da tramitação da ação penal perante o Supremo Tribunal Federal. A renúncia, a não reeleição, a perda do mandato por qualquer das hipóteses previstas na Constituição faz cessar inapelavelmente, penso eu, a prerrogativa do foro especial, que é taxativamente prevista na Constituição. Esse, aliás, foi o principal argumento que levou à revogação da súmula 394. No intervalo da sessão, eu fiz uma rápida pesquisa na jurisprudência dessa casa e deparei-me aqui com uma questão de ordem praticamente idêntica que foi relatada pelo eminente ministro Moreira Alves, professor de tantos de nós que aqui estamos nesta casa, cuja ementa é a seguinte, e trata-se exatamente do Distrito Federal. Questão de ordem 319 do Distrito Federal. A ementa é a seguinte, e cabe data vênia como uma luva ao caso sob apreço. Diz o seguinte: ação penal, questão de ordem sobre competência dessa Corte para prosseguir no processamento dela. Cancelamento da súmula 394.
depois de cessado o exercício da função, não deve manter-se o foro por prerrogativa de função, porque cessada a investidura, a que essa prerrogativa é inerente. Deve esta cessar por não tê-la estendido mais além a própria Constituição. Questão de ordem que se resolve no sentido de se declarar a incompetência desta Corte para prosseguir no processamento desta ação penal, determinando-se a remessa dos autos à Justiça Comum de primeiro grau do Distrito Federal, ressalvada a validade dos atos processuais já praticados. Ademais, senhora presidente, eu entendo que não se pode presumir o abuso de poder ou mesmo a fraude processual pelo simples fato da renúncia, que, aliás, ocorreu, diga-se, antes de iniciado o julgamento. Claro que depois de iniciado o processo, mas antes de iniciado o julgamento. E o entendimento dessa Corte é no sentido de que não pode, nas ações diretas de inconstitucionalidade, e recentemente decidimos uma questão nesse sentido, não pode mais o proponente desistir da ação depois de iniciado o julgamento. E parece-me que mutatis mutandis aplica-se a mesma regra. E, além disso, senhora presidente, nós temos assentado aqui, nesta colenda Corte, que a magistratura nacional é una, sendo, penso eu, irrelevante para o efeito da prestação jurisdicional que determinado réu seja julgado pelo Supremo Tribunal Federal, por um dos tribunais superiores do país, por algum tribunal local, estadual ou regional federal, por um tribunal do júri ou mesmo por um juiz singular. Além disso, eu gostaria de assentar, e claro que, como cidadão e como magistrado, me preocupo com o fato de que as regras que disciplinam a prescrição permitem manobras protelatórias no sentido de efetivar-se, de materializar-se no plano concreto a prescrição. Mas é preciso que se mude as leis. Isto é, data venia, matéria de lege ferenda, que não pode ser considerada por esta Corte neste julgamento. Por essas razões, senhor presidente, com a devida vênia, novamente, dos que pensam em contrário, peço licença para acompanhar a divergência. Ministro Gilmar Mendes. Senhora presidente, Ministro Carlos Brito, perdão. Mas Vossa Excelência já havia votado. eu vou fazer uma justificativa de voto. Pois não. Eu antecipei voto sem prejuízo do reexame, quando da devolução dos autos pelo ministro que pediu vista, que foi Marco Aurélio. Senhora presidente, a Constituição não faria do direito um sistema se antes sistema ela própria não fosse. Nós sabemos que toda a Constituição rígida, ela possibilita a montagem de um sistema jurídico de supra-infraordenação. E a nossa Constituição é sistema em si mesma, porque também dispõe dos atributos que são próprios do sistema, dentre eles a avulta, o da coerência, ou da congruência, que é essa aptidão que tem o direito de eliminar eventuais antinomias. A congruência é incompatível com a persistência da antinomia. Aqui não há antinomia, porque, em verdade, o que temos é uma norma geral em aparente conflito, em aparente antinomia, com uma norma especial. Eu falo da norma especial do artigo 102, inciso 1º, a linha B, que fixa a competência originária do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar as infrações penais comuns increpadas a membro do Congresso Nacional, no caso dos autos. É o foro especial por prerrogativa de função. Norma especial, sem nenhuma dúvida. E, de outra parte, temos a norma geral, que confere aos indivíduos em geral o direito a julgamento pelo Tribunal do Júri nas hipóteses de crime doloso contra a vida.
Aqui é preciso fazer uma distinção, nem sempre feita pela doutrina. O tribunal do júri, no âmbito dos órgãos judicantes, é especial, mas o direito de o indivíduo, que é o direito de ser julgado por um tribunal do júri, pelos seus concidadãos, esse é um direito comum, é um direito franqueado a todo e qualquer indivíduo, pelo fato mesmo da humanidade que mora nele, despojado, portanto, de qualquer função, de qualquer cargo, de qualquer outra condição. Portanto, o direito de ser submetido a júri, quando da acusação de cometimento de crime doloso contra a vida, ele é um direito comum, singelo, no sentido de que conferido a uma série aberta de destinatários, não uma série fechada, como ocorre agora sim com as prerrogativas. As prerrogativas aquinhoam, contemplam pessoas nominadas pela Constituição, ao menos pelos seus cargos, e que constituem essas pessoas uma série fechada. Eu entendo que prerrogativa, em ligeira oposição à opinião da ministra Carmen Lúcia, eu entendo que prerrogativa é direito. Agora, é direito munus, é direito dever, como o do proprietário hoje, né? Porque a propriedade tem que cumprir uma função social, ou o tutor, ou o curador, ou o detentor do pátrio poder. Direito subjetivo, sim, porém conferido para alcançar uma finalidade, para cumprir um dever. Uma função. Eu chamo a prerrogativa de superdireito. Não é? É um plus no plano da situação jurídica ativa. Sempre peço desculpas quando digo situação jurídica ativa, porque o cacófato cativa se torna inevitável, né? Situação jurídica ativa. Muito bem. Aqui prepondera, portanto, a regra especial sobre a regra geral. A competência é do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar membros do Congresso Nacional acusados, denunciados pela suposta prática do crime de homicídio, crime doloso contra a vida. E tanto é que o Supremo acatou, recebeu a denúncia e processou o feito. Chegou a ultimar a instrução. Agora, essa competência, na linha do pensamento da ministra Carmen, é de ordem pública, é fixada pela Constituição, em última análise, para desembaraçar, facilitar, tornar altivo o exercício do cargo parlamentar. É uma homenagem que a Constituição presta ao regime federativo. É uma competência serviente de um princípio estruturante da Constituição brasileira, que é o princípio não federativo, é o regime representativo, nome que toma a nossa democracia indireta ou representativa. Até aqui eu acho que não há motivo para maior discussão. São duas instâncias judicantes, dois juízos naturais, vamos chamar assim, dois devidos processos legais. Acho que também até agora não há maior discordância quanto a isso, salvante, não é, o voto divergente do ministro Marco Aurélio, muito bem fundamentado, e seguido pelo ministro Lewandowski, Eros Grau e Carlos Alberto Menezes Direito. Muito bem. O problema que se põe, ministra Ellen Grace, o problema que irrompeu de modo, vamos chamar, peculiar, inusitado, surpreendente, é que o titular da prerrogativa renunciou ao mandato. Até aqui, eu poderia dizer, por que tão surpreendente assim? Tantos não renunciou ao mandato, mas é surpreendente pelo modo como se deu a renúncia do mandato. O denunciado renunciou ao mandato não para abdicar do mandato, por incrível que pareça. O alvo, o objetivo do renunciante não foi decair do mandato, foi decair da prerrogativa.
O alvo foi a prerrogativa, uma prerrogativa cuja permanência se lhe tornara incômoda, inconveniente. Se prerrogativa em relação ao mandato é um acessório, o mandato é o principal, a prerrogativa é um acessório, essa renúncia fez do acessório, prerrogativa, o principal. E fez do principal, o mandato parlamentar, o acessório. A estranheza está nisso. Não é? A insimilaridade do proceder está nesse tipo de inversão de planos. A prerrogativa é acessório, mas foi tornada principal, porque o objetivo não foi perder o mandato, foi decair da prerrogativa e deslocar a competência do Supremo Tribunal Federal para o Tribunal do Júri. Daí a estranheza do ministro relator Joaquim Barbosa, que chegou a falar de manobra, não é? De esperteza, matreirice, coisas do gênero. Restaria perguntar se houve mesmo essa relação de causa e efeito entre a renúncia do mandato e o objetivo de deslocar a competência do Supremo para o Tribunal do Júri. E eu me permito ler a carta de renúncia do parlamentar em causa. Notas taquigráficas da sessão do plenário da Câmara dos Deputados, na qual foi lida a carta de renúncia do deputado federal Ronaldo Cunha Lima. Senhor presidente, Arlindo Chinalha ou Quinalha, conceda a palavra ao nobre deputado Antônio Carlos Panunzio para uma comunicação da liderança pelo PSDB. Senhor Antônio Carlos Panunzio, PSDB São Paulo, como líder, sem revisão do orador. Senhor presidente, pedi a palavra para fazer importante comunicado à Casa. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, venho a esta tribuna cumprir um dever de líder, mas um dever doloroso. Peço a atenção dos prezados parlamentares para a leitura que farei da carta escrita pelo deputado Ronaldo Cunha Lima, em que Sua Excelência renuncia ao seu mandato de deputado federal. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, venho a esta tribuna formalizar minha renúncia, definitiva e irretratável, ao mandato de deputado federal pelo Estado da Paraíba. Quero, com esse gesto extremo, despir-me de quaisquer prerrogativas para assumir apenas como cidadão episódios particularmente dolorosos de um passado já remoto no tempo, mas ainda muito presente em minha vida e em minha consciência, por seus desdobramentos de sofrimento e de dor. Não é a primeira vez que, no enfrentamento desse episódio, abro mão de prerrogativas e salto para dizer: queria enfrentar o júri popular sem quaisquer imunidades. Serei julgado, não por atos da função pública, mas por gestos de cidadão. Como mero cidadão é que terei de ser tratado. E mais adiante, a Paraíba, a que dediquei toda a minha vida, entrego o meu destino. A Paraíba me julgará soberanamente através do seu tribunal do júri. Agradeço aos paraibanos a confiança de mais um mandato, do qual me despeço com a proclamação explícita de homenagem à Justiça e ao Tribunal do Júri Popular. Ou seja, não há dúvida de que realmente a renúncia obedeceu a um móvel, a um objetivo centrado, focado, que foi, a meu sentir, estou dizendo isso, a interpretação própria, embora haja dito sem nenhuma dúvida, que foi deslocar a competência do Supremo Tribunal Federal para o Tribunal do Júri. Eu pergunto, como tipificar esse ato de vontade, esse ato unilateral de vontade? O ministro Peluso, na última sentada, respondeu: abuso de direito. E a Constituição cuida de abuso de direito, a partir do artigo 9º, para coibi-lo, a propósito da greve. Cuida até a Constituição de abuso de prerrogativa, também para coibi-la, na prerrogativa parlamentar. E, mais especificamente, a Constituição, no parágrafo 4º do artigo 55,
eu disse isso na última sentada e o ministro Joaquim Barbosa repetiu agora. No parágrafo 4º do artigo 55, a Constituição disse: a renúncia de parlamentar submetida a processo que vise ou possa levar à perda de mandato, e esse processo podia levar à perda de mandato, porque a Constituição já diz que se dá a suspensão de direitos políticos por sentença penal com trânsito em julgado, condenatória com trânsito em julgado. Artigo 5º, inciso de número 3, condenação criminal transitada em julgado enquanto durarem os seus efeitos. Havia um risco, portanto, de suspensão de condenação criminal, em sequência, suspensão de direitos políticos, ato contínuo, perda do mandato parlamentar. A Constituição diz: a renúncia de parlamentar submetida a processo que vise ou possa levar à perda de mandato, nos termos deste artigo, terá seus efeitos suspensos até as deliberações finais de que tratam os parágrafos 2º e 3º. Vale dizer, a Constituição aqui, e o ministro Peluso lembrou bem, ainda que endogenamente, ainda que somente no plano interno, no âmbito do Congresso Nacional exclusivamente, sem afetar a competência de órgão externo, como é o caso do Supremo Tribunal Federal. Ainda assim, esse parágrafo 4º coíbe o que subjaz a essa regração, o abuso de direito. O abuso de direito. E abrindo a Constituição, aquilo que o ministro Peluso também percebeu muito bem, uma distinção de planos, o plano da validade e o plano da eficácia. É que a renúncia não seja válida. Não se pode obrigar ninguém a permanecer no exercício de cargo, filiado a um partido, membro de uma corporação ou de uma sociedade. Isso faz parte da autonomia de vontade das pessoas, direito individual, fundamental, ficar ou bater em retirada. Mas no plano da eficácia, a relativização se deu. Os efeitos típicos visados pelo renunciante não operam, não se consumam por expressa disposição constitucional. Eu passo, então, a concitar os senhores ministros a fazer o que na técnica da interpretação constitucional se chama o princípio, o postulado, o critério de ponderação de valores. Chancelar o abuso de direito implica vilipendiar a Constituição no seu íntegro sistema de comandos, na inteireza do seu sistema de comandos. A Constituição tem muito mais a perder com a chancela desse tipo de comportamento do que a ganhar com a transferência da competência do Supremo para o Tribunal do Júri. É o que se tem chamado de proporcionalidade em sentido estrito, a demandar, portanto, esse tipo de ponderação de valores. O ministro Peluso falou ainda de um princípio universalmente consagrado nos sistemas jurídicos dos povos civilizados, da perpetuatio jurisdictionis. Mas, ministro Peluso, há um outro princípio também, não escrito, porque é um princípio geral de direito, que é íncito ao direito de todo povo culturalmente avançado ou dito civilizado. Não se pode tirar partido da própria torpeza, da própria esperteza. Não se pode tirar partido. E, nesse caso, eu peço vênia para entender que o objetivo foi espúrio. Foi deslocar uma competência que é fixada em razão de ordem pública e que não faz parte do direito potestativo de quem quer que seja. A ministra Carmen lembrou bem. Nem o próprio Supremo Tribunal Federal, no caso, pode abdicar dessa competência, pode renunciar a ela. Esse é um caso típico em que o direito se faz orteguiano. Eu sou eu e mi circunstância, no singular, disse Ortega y Gasset. Nós dizemos no plural, eu sou eu e as minhas circunstâncias. O direito é orteguiano. Esse caso pede para ele
uma solução específica, exclusiva, própria. Por isso, eu, pedindo vênia aos que pensam diferentemente, sou pelo acolhimento da questão de ordem para prosseguir no julgamento do feito. E assim eu estou me contrapondo ao que tenho como um escancarado abuso de direito. É como voto, senhora presidente. Ministro Gilmar Mendes. Senhora presidente, no caso em apreço, como já foi destacado, discute-se a subsistência ou não da competência constitucional do Supremo para apreciar e julgar ex-deputado federal pela suposta prática de crime doloso contra a vida após a renúncia ao mandato parlamentar. Em razão da ausência justificada, não pude acompanhar pessoalmente a sessão de julgamento que apreciou o tema pela primeira vez, a sessão de 5 de novembro de 2007. Entretanto, pelo que se pode depreender da leitura das notas taquigráficas, dos memoriais e dos demais documentos relacionados à apreciação da causa, tive a impressão inicial de que estava diante de um caso de apresentação extremamente confusa. Antes de me ater diretamente às questões de ordem suscitadas, creio ser pertinente traçar breve retrospecto dos atos processuais e judiciais ocorridos nestes autos. Segundo as informações disponíveis, em 20 de setembro de 2007, por meio da petição 150.866, a defesa de Ronaldo José da Cunha Lima suscitou expressamente a questão de ordem concernente à existência ou não de competência deste tribunal para apreciar a matéria que, por disposição do artigo 5º, inciso 38 da Constituição, competiria ao Tribunal do Júri. Em 23 de outubro de 2007, houve registro do pedido de julgamento, cuja pauta foi publicada no Diário de Justiça de 26 de outubro de 2007. Por meio de lançamento digital realizado na mesma data da publicação da pauta, a notícia de que, em despacho datado de 16 de outubro de 2007, o relator definiu que a referida questão de ordem seria encaminhada à apreciação do plenário como preliminar do julgamento do mérito da ação penal. E, por fim, em sessão de julgamento de 5 de novembro de 2007, o relatório apresentado pelo relator não fez qualquer menção específica à questão de ordem suscitada pela defesa. Antes da sessão de julgamento, falou-se sobre tudo quanto ao foro privilegiado. Escárnio à justiça brasileira, a perversidade do foro privilegiado e outras manobras. Na ocasião do julgamento, submeteu-se ao plenário a possibilidade ou não do prosseguimento do julgamento da ação penal em razão da renúncia do parlamentar. A partir das manifestações dos ministros César Peluso, Carlos Brito, aventou-se, então, a possibilidade de reconhecimento ou não de abuso de direito e houve, então, o pedido de vista da ministra Carmen Lúcia e depois o pedido de vista do eminente ministro Marco Aurélio. São esses os fatos que apreendi em relação a essa discussão. Apesar dessas ressalvas, observa-se que uma singularidade contribuiu decisivamente para os rumos que a discussão do caso assumiu. A renúncia do parlamentar ocorrera em momento anterior à realização da sessão de julgamento da ação penal em tramitação sob a relatoria do ministro Joaquim Barbosa. Inicialmente, perguntei-me sobre qual seria a solução adequada para caso como este. E me perguntei qual era a causa, senhora presidente, deste tipo de situação criada a partir deste fato aparentemente inusitado. Pela descrição dos fatos, já não seria capaz de subscrever que aqui houvesse um escárnio à justiça brasileira ou qualquer propósito de manobra ilícita. Não seria capaz de subscrever. A rigor, o modelo, o sistema permitia esse tipo de
prática. Mas eu me perguntei qual era a causa desse tipo de situação criada. Era o foro privilegiado, respondiam todos os editoriais, inclusive dos jornais. Hoje, no Brasil, tudo é culpa do foro privilegiado. Talvez a investigação quanto aos responsáveis pelo World Trade Center não tenha sido culminada com êxito por conta do foro privilegiado. É um tipo de populismo constitucional de um facilitário que beira a irresponsabilidade. Seria o foro privilegiado, senhora presidente? Ou teria sido a revogação da súmula 394? E foi, então, perscrutar os antecedentes da súmula 394, já que discutidos, e também a discussão que lá se travou, especialmente o voto vista proferido pelo ministro Sepúlveda Pertence. Sua Excelência destacava aspectos que eu já me esquecera. Neste caso, Sua Excelência chamava a atenção que a súmula 394 correspondia a uma jurisprudência sesquicentenária do Tribunal. Identificou precedentes de 150 anos atrás, nesse julgamento de 99. Encontrou uma exceção a esse caso que citou, que era o HC 33, aquela orientação que era o HC 33440, saudoso Hungria, concedido em 26 de 1 de 55 ao ex-governador Adhemar de Barros. Que fez um repasse desta questão para aferir um tema que hoje volta, senhora presidente, e o direito, como disse o ministro Carlos Brito, tem essas armadilhas. Quando se quebra o sistema, nós pagamos pela incoerência. E aqui nós estamos exatamente diante dessa contradição. Dizia Pertence, então, não impressiona a data vênia que a orientação da súmula 394 jamais tenha sido explicitada no texto das sucessivas constituições republicanas. Isso dizia ele no inquérito 687. O argumento é, no mínimo, ambivalente. Aqui é impossível negar o relevo à antiguidade e à firmeza da jurisprudência sesquicentenária que a súmula 394 testemunha. Não ignoro que, suposta uma mudança da ideia de direito que inspire uma nova Constituição, preceitos típicos da ordem antiga, embora mantidos com o mesmo teor, podem receber interpretação diversa quando a impõe a inserção deles no contexto do novo sistema. O que, porém, não creio ser o caso. E, por isso, se não introduziu restrição aos textos anteriores a respeito, é mais que razoável extrair daí que a nova Constituição os quis manter com o mesmo significado e a mesma compreensão teleológica, que a respeito se sedimentara nos sucessivos regimes constitucionais. Não apenas nos de viés autoritário, quando a súmula veio a ser excetuada pelos atos institucionais, mas também nos de indiscutível colorido democrático. Em outras palavras, no constitucionalismo brasileiro, dizia Pertence, a doutrina da súmula 394 de tal modo se enraizara que a sua abolição é a que reclamaria texto expresso da Constituição, não a sua preservação. Por quê? Porque a interpretação, sabemos todos, integra o texto. A interpretação, na verdade, ou melhor... A regra é a sua própria interpretação. Sim.
A sua abolição é que reclamaria o texto expresso da Constituição, não a sua preservação, que a tanto bastaria mantê-lo inalterado, como ocorreu. Não contesto que a prerrogativa de foro só se explica como proteção do exercício do cargo e não como privilégio do seu titular, e menos ainda do seu ocupante. Mas, data vênia, é fugir ao senso das realidades evidentes, negar que, para a tranquilidade no exercício do cargo ou do mandato, se para essa tranquilidade contribui, como pressupõe a Constituição, a prerrogativa do foro, ao seu titular mais importa tê-lo assegurado para o julgamento futuro dos seus atos funcionais do que no curso da investidura, quando outras salvaguardas o protegem. Assim, é patente que ao titular do Poder Executivo, enquanto no exercício do mandato, antes que o foro especial, o que lhe dá imunidade contra processos temerários é a exigência de ser a acusação previamente admitida por 2/3 da Câmara dos Deputados. Do mesmo modo, aos congressistas, a imunidade formal é que verdadeiramente os protege no curso da legislatura. Por conseguinte, mais que apanágio do poder atual, a prerrogativa de foro serve a libertar o dignitário dos medos do ostracismo futuro, dizia Pertença. Aí é preciso lembrar haver entre os detentores do foro por prerrogativa de função ocupantes de cargos dos quais são demissíveis ad nutum. E isto fere exatamente a questão que nós estamos a discutir. É o caso, no plano federal, dos ministros de Estados. Parece repugnante, dizia então, aos princípios, especialmente a garantia do juiz natural, que a competência originária do Supremo Tribunal Federal para julgá-los seja precária e fique à mercê da vontade unilateral do chefe do Poder Executivo. Exatamente a questão que nós estamos agora a discutir. Que a possa elidir a qualquer tempo, tanto para prejudicar quanto para favorecer o ministro processado. Essa questão foi objeto de discussão, então. Por quê? Porque a jurisprudência SESC centenária do Tribunal, consolidada na súmula 394, não permitia exatamente que se fugisse a esse princípio. Crime praticado no curso da prerrogativa de foro se submetia à jurisdição plena, se fosse o caso do Supremo Tribunal Federal ou de outro tribunal. Com efeito, dizia Pertença, o foro especial tem outra face que cumpre não esquecer. Presume o legislador, recorde-se o argumento de Vito, que os tribunais de maior categoria tenham mais isenção para julgar os ocupantes de determinadas funções públicas por sua capacidade de resistir, seja a eventual influência do próprio acusado, seja as influências que atuarem contra ele. E vinha então a questão: e quando não interessar ao acusado o julgamento pelo tribunal que a Constituição a tanto reservou, mais precária será a competência desse, pois aí, para subtrair-se dela, cancelada a súmula 394, bastaria a vontade exclusiva do próprio réu, já pela exoneração, palavras proféticas, já pela renúncia, já pela aposentadoria. Dispensa demonstração, concluía nesse ponto. Porém, que segundo os princípios, assim como ao acusado se dá a garantia de não ser subtraído do seu juiz natural, também é certo que a ele não é dado o poder de subtrair-se da sua competência por ato unilateral da vontade. Essa era a ponderação daquele voto vencido. E citava, então, uma série de precedentes. Por isso, Sua Excelência, ao concluir o seu voto, propôs que o tribunal reformulasse, sim, a súmula 394. Porque entendia que crimes comuns não mereciam, ou não eram dignos, talvez, dessa proteção. E nós estaríamos, inclusive, diante de um caso típico crime comum. O acidente de trânsito, a tentativa de homicídio, as lesões corporais decorrentes de conflitos conjugais, tudo isso nada tem a ver com a matéria da prerrogativa de foro, num sentido geral.
mas, dizia ele, cometido o crime no exercício do cargo ou a pretexto de exercê-lo, sugeria então uma nova redação. Prevalece a competência por prerrogativa de função, ainda que o inquérito ou a ação penal sejam iniciados após a cessação daquele exercício funcional. Essa decisão foi recusada. Essa proposta foi recusada pelo tribunal, como se sabe. O tribunal houve por bem superar a súmula 394, optou por o seu cancelamento. E paga hoje o preço deste conflito sistêmico. É isso que está em jogo. E aí nós temos que enfrentar essa questão, que é extremamente delicada e que já fora prevista quando do julgamento, naquela sentada de 1999, o caso já referido Jabes Pinto Rabelo no inquérito 687. Quando o tribunal optou pela revogação dessa SESC centenária jurisprudência, quebrou o sistema e abriu ensanchas para essa discussão. E o tribunal teve a oportunidade de rediscutir esse tema quando a questão se pôs na ADIM 2797. E aqui pertence, contraditoriamente àquilo que perfilhou no caso, sustentou posição contrária. Vejo os senhores, portanto, que a questão voltou exatamente por conta desta incongruência. Ministro, apenas tendo em conta que está mesmo ausente o ministro Sepúlveda pertence, não lhe parece que a premissa do voto de Sua Excelência Nadim foi a circunstância de se ter como que cassado uma jurisprudência do Supremo que surgira a partir da interpretação da Constituição Federal mediante norma estritamente legal? Penso que a premissa do voto de Sua Excelência foi essa. Ele não estaria sendo, portanto, incoerente, considerada a posição anterior. Estou fazendo juízo de fato, só estou fazendo registro quanto... E, de qualquer forma, já disse isto outras vezes na sua presença aqui, inclusive no voto que proferi na ADIM 2797, em que apontei, inclusive, outra incongruência em relação a este aspecto, porque Sua Excelência também sustentou que a forma de diálogo entre a legislação e a jurisprudência é exatamente a modificação por lei. Isso também em casos outros já aqui discutidos. Mas isso não vem a pena. A questão é que nós hoje estamos defrontados com esse desafio. Já se vê que a questão nada tem a ver com o foro privilegiado, mas tem a ver com a revisão da súmula 394. Mas nós revisamos a súmula 394 e corremos o risco agora. E essa é a dificuldade, e eu vi a dificuldade do ministro Peluso de explicitar o argumento da perpetuatio jurisdicionis. Ora, a súmula 394 era a consagração ampliada da perpetuatio jurisdicionis. Ampliada, disse Vossa Excelência bem. Sim, ampliada, em toda a sua radicalidade. E eu tenho dificuldade neste momento, eu tenho a impressão que nós temos um encontro com esta questão. Temos um encontro com esta questão, especialmente em se tratando de crimes funcionais. Isto é um dado inevitável. Nós vamos ter que voltar a discutir isto. E esta sessão demonstra o bem. Mas nós revisamos essa súmula e mantivemos. E mais, agora, eu tenho muita dificuldade, neste caso específico, de construir uma solução minimamente coerente. Cessação do mandato, disse o bem o ministro Lewandowski, o ministro Carlos Roberto Direito, por qualquer razão. Algum deputado que não se candidate mais, ou que não seja eleito. Ah, mas se a razão for esta, a de frustrar a competência do tribunal,
Ministro, mas nesse caso, com devido respeito, não há analogia alguma. Quando cessou o mandato por um fato objetivo. Outro fato será ele candidatar-se ou não. Esse é outro fato. O que faz cessar a competência, a cessação do mandato por um fato objetivo. Agora, se ele quer ou não quer, é outro fato, ministro. Não se equipara, e é isto que me parece relevante para o caso, porque é um caso singular, é a circunstância de se atribuir a um ato de vontade da parte o poder jurídico de alterar a competência constitucional da Corte. Eu teria muito vontade de ter segurança nesta discussão de psicologia ou psiquiatria jurídica, mas tem enorme dificuldade. Qual é a vontade que se manifestou aqui? Qual é a vontade que se manifestou acolá? O ministro Carlos Brito acabou de revelar. Vossa Excelência não tem que consultar psiquiatra nenhum, é só ler o que o ministro Carlos Brito Poderia até acabou de ler. consultar, Vossa Excelência, ou consultar o ministro Carlos Alberto Direito, mas neste caso específico... Não precisa, ministro, não precisa. Precisa recorrer a especialista, basta ler. Eu vejo que os homens aceitam mais gestos do que Leia a palavras. carta. Se carta não pode ser lida e ser objetivamente interpretada, aí sim vamos ter vamos ter que abrir uma cadeira na corte para um psicanalista. Esta é a questão que se colocou. Esta é a questão que se colocou. Se nós, para cada gesto de renúncia ou para cada situação qualquer, por exemplo, um deputado que, diante de um julgamento, Vossa Excelência se referiu ao momentoso caso do Mensalão, decida não mais se candidatar. Vamos estar diante, mas não quis se candidatar, eventualmente até com dados de pesquisa que indicava sua reeleição, porque quis frustrar o juízo da Corte. Veja que seria mais coerente fazer a revisão da própria jurisprudência do tribunal, assentando, por exemplo, que os crimes funcionais são da competência da Corte, na linha proposta pelo ministro Sepúlveda Pertence. Senhora Presidente, diante daquela descrição dos fatos feita inicialmente por mim, não consigo vislumbrar o abuso de direito aqui enfatizado. Peço vênias aos que pensam em contrário para acompanhar o voto do ministro Marco Aurélio. Não preciso dizer que, em relação à questão da precedência ou não do júri sobre a prerrogativa do foro, eu subscrevo já as razões aqui externadas. É como voto. Ministro Celso de Mello. Senhora Presidente, inicialmente, entendo incompatível com o sistema da Constituição a distinção pretendida pelo réu, no sentido de que se imporia o reconhecimento na espécie de uma competência funcional por objeto do juízo, cabendo ao Supremo Tribunal Federal uma função de preparação deste processo, com a formulação até mesmo de um juízo de pronúncia consubstanciador do denominado iudicium accusationis, e competindo ao tribunal do júri a função de julgar, de resolver o litígio penal, exercendo atividade própria e inerente ao iudicium causae. Na verdade, a Constituição deferiu a esta Corte Suprema, tratando-se de membros do Congresso Nacional, competência originária para o processo e julgamento de quaisquer infrações penais a eles imputadas, mesmo na hipótese de crimes dolosos contra a vida. Portanto, não vejo como reconhecer a possibilidade de se bipartir essa competência funcional por objeto do juízo entre o Supremo Tribunal Federal e
o Tribunal do Júri. De outro lado, senhora presidente, registrou-se na espécie uma situação extremamente singular. Houve uma renúncia formalmente manifestada perante órgão constitucionalmente competente. Por esse negócio jurídico consubstanciador de uma declaração unilateral receptícia, o parlamentar abdicou do mandato que até então titularizava. E esse ato de abdicação ao mandato parlamentar, e que concretiza na espécie o exercício de um típico direito potestativo, foi praticado de modo válido. Tanto que, submetido ao seu destinatário constitucional, no caso a Câmara dos Deputados, foi por esta recebido, e desse ato foram extraídas as consequências que necessariamente emergem dessa declaração unilateral de vontade. De um lado, a proclamação da vacância da titularidade do mandato e, de outro lado, a posse, mediante convocação, do suplente desse parlamentar e que se efetivou em sessão realizada perante a Câmara dos Deputados. A renúncia, portanto, no caso, ela existe no plano da ela está presente no plano da existência, ela é inquestionável do que concerne a sua validade, porque se manifestou, formalizou-se, foi recebida e gerou os seus efeitos constitucionais. E isso ocorreu antes que se concluísse, no âmbito desta Corte, o julgamento final do processo penal em curso. Tenho para mim que se operou em toda a sua extensão a eficácia jurídico-constitucional do ato de renúncia, um ato que, por se antecipar tempestivamente ao julgamento por esta Corte da causa penal, deve obstar, como necessário efeito consequencial que lhe é próprio, que lhe é íncito, o prosseguimento deste julgamento, inibindo, portanto, o Supremo Tribunal Federal de dirimir o litígio penal. Nós sabemos, senhora presidente, que o respeito ao princípio do juiz natural traduz uma expressiva garantia de caráter processual outorgada, reconhecida a qualquer acusado em sede penal. O princípio da naturalidade do juízo representa entre nós, senhora presidente, uma das mais importantes matrizes político-ideológicas que conformam, de um lado, a própria atividade legislativa do Estado e que condicionam, de outro, o desempenho, por parte do poder público, das funções de caráter penal persecutório, notadamente quando exercidas em sede judicial. Daí, a advertência, sempre lembrada do saudoso professor e desembargador do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, José Frederico Marques, que, escrevendo sob a égide desta Constituição de 1988, embora sejam notáveis os seus trabalhos em torno da questão pertinente à competência penal, obra de 56, da lavra daquele eminente jurista e magistrado, mas vale relembrar a advertência de Frederico Marques, feita sob a égide desta Constituição, em 1993,
no sentido de que ao rol de postulados básicos deve acrescer-se aquele do juiz natural contido no item 53 do artigo 5º, que declara que ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente. E que a autoridade competente só será aquela que a Constituição tiver previsto, explícita ou implicitamente. Pois se assim não fosse, diz ele, a lei poderia burlar as garantias derivadas do princípio do juiz independente e imparcial, criando outros órgãos para o processo e julgamento de determinadas infrações. O princípio do juiz natural, na verdade, em sua projeção político-jurídica, reveste-se de dupla função. De um lado, a função de garantia processual, e que tem por titular qualquer pessoa, independentemente de sua condição funcional, exposta em juízo criminal à ação persecutória do Estado. E, de outro lado, esse postulado visto como limitação jurídica que incide sobre os órgãos do poder incumbidos de promover judicialmente a repressão criminal e de julgar o litígio penal. Há, portanto, uma prerrogativa individual analisada ex parte subiecti, portanto, na perspectiva do sujeito, do particular, e que tem por destinatário específico o réu, erigindo-se, em consequência, como direito público subjetivo do acusado, inteiramente oponível por este ao próprio Estado. De outro lado, analisado o princípio em perspectiva diversa, vale dizer, ex parte principis, portanto, sob a perspectiva do poder, atua como fator de inquestionável restrição ao poder de persecução penal e ao exercício da jurisdição penal, submetendo o Estado a múltiplas limitações inibitórias de suas prerrogativas institucionais. Isso significa, em suma, senhora Presidente, que o postulado do juiz natural deriva de uma cláusula constitucional tipicamente bifronte, pois, dirigindo-se a dois destinatários distintos, ora representa um direito do réu, e aí, traduzindo uma eficácia positiva de uma garantia constitucional, ora traduz uma imposição ao Estado, a evidenciar uma eficácia negativa dessa mesma garantia constitucional. Todos sabemos, e isso tem sido reiterado pela jurisprudência desta Corte, que o Supremo Tribunal Federal é o juiz natural dos membros do Congresso Nacional, quaisquer que sejam as infrações penais a eles imputadas, mesmo que se cuide de simples ilícitos contravencionais, ou se trate de crimes sujeitos à competência dos ramos especializados da Justiça da União. Por isso mesmo, a decisão emanada de qualquer outro tribunal judiciário, de qualquer outro órgão do Poder Judiciário, que implique recebimento da denúncia, adoção de medidas cautelares de natureza penal ou julgamento de membro do Congresso Nacional, já diplomado ou membro do Congresso Nacional, ainda no exercício de seu mandato, reveste-se de nulidade, pois, como diz esta Corte, no sistema jurídico brasileiro, o Supremo Tribunal Federal dispõe, para tanto, de uma especial competência, considerada sua qualificação constitucional como juiz natural dos deputados federais e senadores da República. Não custa rememorar no ponto, senhora Presidente, que os membros do Congresso Nacional, e esse é um aspecto interessante, jamais tiveram prerrogativa de foro em matéria penal perante esta Suprema Corte, sob a égide de anteriores constituições republicanas, especialmente sob as constituições de 1891, de 1934, de 1937, de 1946 e de 1967, o que motivou a formulação por esta Corte da súmula 398, cujo enunciado assim dispunha, pois está cancelada, aspas, o Supremo Tribunal Federal não é competente
não é competente para processar e julgar originariamente deputado ou senador acusado de crime. Na verdade, foi somente a partir da Carta de 1969, travestida de Emenda Constitucional número 1, outorgada por um triunvirato militar, que se atribuiu aos membros do Congresso Nacional, e somente naquele momento, em outubro de 1969, nos ilícitos penais comuns, prerrogativa de foro, mas prerrogativa de foro ratione muneris, vale dizer, ratione officii, perante o Supremo Tribunal Federal, deixando então, e somente a partir de então, deixando de subsistir, a súmula 398 do Supremo Tribunal Federal. De qualquer maneira, senhora presidente, feito esse registro, cabe reconhecer que a questão em exame há de ser apreciada em função de um dado contexto normativo que resulta, no caso, da vigente Constituição promulgada em 1988. E sobre tal aspecto, senhora presidente, vale referir que o membro do Congresso Nacional, mesmo quando licenciado do exercício do mandato parlamentar, estará sujeito à jurisdição penal originária do Supremo Tribunal Federal, nas hipóteses em que ele for imputada a prática de qualquer ilícito criminal, pois essa Corte, como enfatizado, já decidiu algumas questões de ordem, notadamente uma do Estado de Goiás e a outra de Tocantins, firmando orientação de que o congressista, desde que titularizando mandato parlamentar, mas ainda quando licenciado para o desempenho de cargo executivo, como cargo de ministro de Estado, como cargo de secretário de Estado, esse foi o objeto daquelas questões de ordem, tanto de Tocantins como de Goiás, não perde a prerrogativa de foro. Entendeu-se que perderia, sim, momentaneamente, enquanto titularizando cargo executivo constitucionalmente autorizado, perderia a imunidade parlamentar. Na época havia a imunidade material e a formal, perdendo ambas, a formal e a material. Hoje, afastado do exercício do mandato, mas não perdendo a titularidade do mandato, ele, na verdade, vê-se privado apenas da prerrogativa constitucional da imunidade parlamentar em sentido material, porque esta tem como suposto necessário o exercício do mandato parlamentar. Ora, em ocorrendo licença, ele não está no exercício, como disse esta Corte, e já o disse sob a égide da Carta anterior, da Carta Federal de 1969, em dois casos conhecidos, um de que foi relator o eminente ministro de Jaci Falcão e outro da relatoria do eminente ministro Nery da Silveira. Mas a questão que o senhor colocou nessa Corte foi saber se licenciado apenas perderia ou não a prerrogativa de foro, ratione muneris, perante o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal entendeu que não. Na questão de ordem, no inquérito 777 do Tocantins, relator o eminente ministro Moreira Alves, pois, ao reconhecer-se a competência penal originária do Supremo, na verdade, esta Corte apenas enfatizou que no sistema da Constituição da República, a proteção especial à pessoa do parlamentar, independentemente do exercício do mandato, do parlamentar, não do ex-parlamentar, mas do parlamentar, independentemente do exercício do mandato, reside no foro por prerrogativa de função que lhe assegura o artigo 53, na época era o parágrafo 4º, hoje é o parágrafo 1º desse mesmo artigo da Constituição, ainda quando afastado da função legislativa para exercer cargo público constitucionalmente permitido. A prerrogativa de foro, como é de geral conhecimento, aqui já foi dito e redito, foi concedida pela lei fundamental aos parlamentares em razão do ofício legislativo que eles desempenham. Essa é a razão que levava esta Corte Suprema, depois de enfatizar que foro por prerrogativa de função não é foro privilegiado, a proclamar que, não sendo deputado, por ocasião do fato imputado, e não se encontrando atualmente em mandato legislativo federal,
não tem o Supremo Tribunal Federal competência para julgar o denunciado. Essa é uma decisão da lavra do saudoso ministro Alfredo Buzaide, em situação fática à qual se ajusta o caso ora em exame, porque o réu não ostentava a titularidade de mandato parlamentar quando supostamente cometeu o delito que lhe foi atribuído. E hoje já não se encontra titularizando mandato legislativo federal em face de uma renúncia inteiramente válida e, a meu juízo, plenamente eficaz. A hoje cancelada súmula 394, ao consagrar, e como bem disse o eminente ministro Gilmar Mendes, de uma forma mais ampla, o princípio da perpetuatio jurisdictionis, postulado este que disse o Supremo Tribunal Federal, em causa julgada por esse plenário de que foi relator o eminente ministro Sepúlveda Pertence, RTJ 147, página 902. Postulado esse inteiramente aplicável ao processo penal condenatório, e esse registro é feito não só pela jurisprudência do tribunal, mas pelo próprio magistério da doutrina. Menciono, dentre outros, o escolhe do eminente professor Vicente Greco Filho. Mas esta corte, a jurisprudência desta corte, ao sancionar o enunciado da hoje cancelada súmula 394, proclamava que, verbis, cometido o crime durante o exercício funcional, prevalece a competência especial por prerrogativa de função, ainda que o inquérito ou a ação penal sejam iniciados após a cessação daquele exercício. Presente esse conteúdo da formulação sumular que não mais subsiste em face de um expresso cancelamento emanado desta Corte no julgamento de questão de ordem de que foi relator o eminente ministro Sidney Sanches, suscitada por ocasião do julgamento do inquérito 687, em 1999, mas presente o conteúdo dessa formulação sumular, cabe enfatizar, senhora presidente, que a perpetuatio jurisdictionis objetivava preservar a competência penal originária do Supremo, que esse postulado, tal como chancelado de uma maneira mais ampla pela súmula 394, deveria incidir unicamente quando a infração penal houvesse sido praticada, aspas, durante o exercício funcional, fecha aspas. Se ainda em vigor a súmula 394 e confrontada esta Corte com a renúncia do parlamentar, subsistiria a competência penal originária do Superior Tribunal de Justiça, pois o delito imputado ao réu foi por ele supostamente cometido quando ainda exercia o mandato de governador de Estado. Daí a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, senhora presidente, que se formou já sob a égide da Constituição de 1946 e que proclamava a insubsistência da competência penal originária do Supremo quando o evento delituoso imputado a quem não mais detivesse uma determinada condição funcional resultasse de conduta ocorrida em momento antecedente ao da investidura do indiciado ou do denunciado ou do réu no desempenho daquela determinada função. Como sob a Constituição de 46, os parlamentares federais não detinham prerrogativa de foro, esses precedentes todos, na verdade, formaram-se em função de situações que envolveram aqueles que possuíam outras titularidades funcionais. Exatamente, governadores de Estado, por exemplo, que então dispunham de prerrogativa de foro perante os tribunais de justiça. É certo que, tal como relembrou aqui o eminente ministro Gilmar Mendes, ao comentar o voto do eminente ministro Sepúlveda Pertence, o Supremo Tribunal Federal chegou
sobre a Constituição de 46, no famoso caso que envolveu o então governador do Estado de São Paulo, Adhemar de Barros, no HC de que foi relator o saudoso e eminente ministro Nelson Hungria, o Supremo Tribunal Federal, naquele caso, expressamente entendeu que, aspas, foro privilegiado em razão de função. A prerrogativa é concedida em obséquio à função. A prerrogativa de foro é concedida em obséquio à função. Portanto, ratione muneris. Portanto, em razão do ofício titularizado por determinado acusado. E não ao cidadão que a exerce, deixado definitivamente o cargo, por qualquer motivo, o seu ex-titular responderá no foro comum. E é exatamente essa a questão com que se defronta esta Corte no exame da questão que lhe é agora submetida. Na verdade, sob a égide da hoje cancelada súmula 394, a prática delituosa, aspas, durante o exercício funcional, fecha aspas, constituía o elemento de conexão imprescindível para, uma vez identificado positivamente, justificar ou não a aplicabilidade daquele enunciado sumular. Tornava-se essencial, portanto, presente a formulação inscrita na súmula 394, que, para efeito de sua incidência, houvesse sido constatada esta necessária relação de contemporaneidade entre a suposta prática delituosa e o exercício do mandato parlamentar. Daí porque, se aplicados os critérios subjacentes à súmula 394, do Supremo, hoje cancelada, ter-se-ia que reconhecer, no caso, não a subsistência da competência penal originária do Supremo Tribunal Federal, mas, sim, a competência penal originária do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, pois o delito em questão teria sido cometido pelo réu ainda no exercício de seu mandato de governador de Estado. Mas, na verdade, não é o de que se trata. Cancelado o enunciado inscrito na súmula 394, não mais cabendo invocar-se o princípio da perpetuatio iurisdictionis, que aqui não era estranho aquela súmula, tanto que há vários julgados do Supremo Tribunal, mesmo sob a égide desta Constituição, invocando explicitamente esse princípio da perpetuatio iurisdictionis. Tanto que houve um momento, naquele precedente a que eu me referi, que está da lavra do eminente ministro Sepúlveda Pertence, e que está na RTJ, deixe-me ver, 147/902, houve um momento em que se discutiu se seria aplicável ou não ao processo penal de conhecimento, especificamente ao processo penal condenatório, esse postulado inscrito, é claro, no primeiro momento, no artigo 157 do velho Código de Processo Civil, de 39, e hoje no artigo 87 do vigente Código de Processo Civil, e esse tribunal entendeu que, sim, considerado até mesmo o que dispõe o artigo 3º do Código de Processo Penal, que torna aplicáveis, por analogia, princípios, regras, diretrizes típicos do processo civil. Mas a questão que se coloca aqui é exatamente esta. O réu despojou-se, por ato de sua própria vontade, é verdade, despojou-se da titularidade de um mandato parlamentar. Ele não mais ostenta a condição funcional exigida pela Constituição da República para, a partir daí, reconhecer-se instaurada a competência penal originária desta Corte. Hoje, como cidadão comum, tem ele o direito de ser julgado por seu juiz natural. E, nessa condição,
o juiz natural daqueles que, não dispondo de prerrogativa de foro, houverem sido acusados de suposta prática de crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados, como na espécie, esses têm essa garantia, é uma garantia indisponível, é um direito plenamente oponível, inclusive a esta Suprema Corte, tem o direito, tais pessoas têm o direito de ser julgadas por seu juiz natural. E, no caso específico, o juiz natural é o Conselho de Sentença da comarca de João Pessoa, que é o Fórum Delicti Comissi, ou seja, o local onde supostamente teria ocorrido a prática delituosa imputada ao acusado. Por isso, senhora presidente, com essas considerações e pedindo licença aos doutíssimos votos aqui proferidos pelos eminentes, notadamente pelos eminentes ministros Joaquim Barbosa, relator, e César Peluso, e Carlos Aires Brito e ministra Carmen Lúcia, são votos substanciosos, como observou o eminente ministro Menezes Direito, são votos realmente substanciosos, são votos importantes e são votos que estimulam esta reflexão, agora sugerida pelo eminente ministro Gilmar Mendes, a respeito desta questão que envolve o tema que muitas vezes é suscitado em situações processuais, como a que se registra nesta causa. Entendo que este julgamento, qualquer que seja o seu resultado, não importa, qualquer que seja a proclamação que nele venha a prevalecer, mas entendo que essas considerações, especialmente aquelas emanadas do eminente relator e dos ilustres ministros que acompanham Sua Excelência, são considerações que se impõem efetivamente à reflexão dessa Corte. Mas, em face do caso concreto, senhora presidente, eu peço vênia para acompanhar o dissenso que se instaurou com o douto voto proferido pelo eminente ministro Marco Aurélio. A matéria comporta voto da presidência, já que a questão é constitucional. E eu peço vênia ao eminente ministro relator e aos que o acompanham para, relativamente à questão de ordem proposta pela defesa, afastá-la, nesse caso, acompanhando o eminente relator, acompanhá-la porque entendo que a regra de competência especial prevalece sobre a competência geral. Portanto, a competência deste tribunal prevalece sobre a do tribunal do júri. Quanto à segunda questão de ordem, relativa à renúncia que foi manifestada pelo parlamentar, entendo que essa renúncia produz efeitos independentemente de manifestação de qualquer outra pessoa ou instituição. É um ato unilateral puro. Por outro lado, a competência desta Corte se limita ao julgamento daqueles que sejam titulares de mandato. É uma competência estrita que não admite alargamentos. E, via de consequência, não sendo viável, não sendo possível reinstalar o acusado na condição de deputado federal, cargo do qual se apartou voluntária e irrevogavelmente, entendo que não subsiste a competência desta Casa. Por isso, peço vênia ao eminente relator e aos que o acompanham para, neste aspecto, filiar com a linha iniciada pela divergência do ministro Marco Aurélio. Proclamo o resultado. O tribunal, à unanimidade, afastou questão de ordem relativa à competência para afirmar que a competência do tribunal do júri cede diante da norma que fixa foro por prerrogativa de função. Decisão unânime. E relativamente à competência desta Casa ante a renúncia manifestada pelo parlamentar, o tribunal, por maioria, vencidos o ministro relator, o ministro César Peluso, o ministro Carlos Brito, a ministra Carmen Lúcia,
o tribunal declinou da competência ao juízo criminal da comarca de João Pessoa, Paraíba. Agora eu me Então, a valho primeira da... questão de ordem, a decisão foi unânime. Quanto à primeira? Quanto à primeira, prevalência do foro especial Exato, sobre o sobre comum. o júri. Tá certo. Eu vou me valer da experiência maior dos colegas que já exerceram a presidência anteriormente, ministro Celso, ministro Marco Aurélio, para decidir a questão da relatoria. Como o eminente relator só fica vencido em parte, eu creio que talvez a relatoria permaneça com Sua Excelência. Em Não sei casos se essa assim, o tribunal, na sua prática processual, tem entendido remanescer na competência o relator apenas vencido em parte. Até porque para mandar o processo embora precisa É verdade. muita coisa. Não é? Bem, então, resolvida essa última dificuldade, a relatoria permanece com o ministro Joaquim Barbosa. Está encerrada a sessão.